professores, sejam bem-vindos a mais um momento de formação em ATPC de Ciências da Natureza. Hoje nós teremos como pauta o letramento científico, que será desenvolvido pelo APCNP Edna Requião, e em seguida teremos a continuação da pauta sobre investigação científica. Boa formação a todos! Olá, queridas e queridos professores. Eu sou Edna Requião, PCNP da Diretoria Leste 4 e faço parte da equipe de Ciências da Natureza. Neste momento, falaremos sobre o conceito de letramento científico. O letramento científico é um compromisso do currículo paulista. Envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, sob a perspectiva da ciência da natureza, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências. O desenvolvimento do letramento científico ocorre por meio das competências específicas e habilidades. Esta pauta formativa tratará deste tema propondo a leitura e análise de textos que elucidam o conceito de letramento científico, relacionando-o com o currículo paulista de Ciências da Natureza. E quais são os objetivos desta pauta formativa? É discutir o conceito de letramento científico na perspectiva do currículo paulista e analisar as possibilidades de aplicações deste conceito nas aulas de ciências. Bom, então vamos à definição, né? Entende-se como letramento científico a capacidade de empregar o conhecimento científico para identificar questões, adquirir novos conhecimentos, explicar fenômenos científicos e tirar conclusões baseadas em evidências sobre questões científicas. Também faz parte do conceito de letramento científico a compreensão das características que diferenciam a ciência como uma forma de conhecimento e investigação. A consciência de como a ciência e a tecnologia moldam nosso meio material, cultural e intelectual. E o interesse em engajar-se em questões científicas, como cidadão crítico, capaz de compreender e tomar decisões sobre o mundo natural e as mudanças nele ocorridas. O letramento científico refere-se tanto à compreensão de conceitos científicos, como à capacidade de aplicar esses conceitos e pensar sobre uma perspectiva científica. Então, vamos falar sobre 3 competências aqui: identificar questões científicas, explicar fenômenos cientificamente e utilizar evidências científicas. Então, identificar questões científicas envolve reconhecer e comunicar questões que podem ser investigadas cientificamente e saber o que está envolvido nessas investigações. Inclui reconhecer questões de cunho científico, por exemplo, o que deve ser comparado, quais variáveis devem ser alteradas ou controladas, quais informações adicionais são necessárias ou que ações devem ser realizadas para que dados relevantes sejam coletados. Também envolve o reconhecimento de características relevantes da identificação científica e a identificação de palavras-chave para pesquisar questões científicas. Bom, explicar fenômenos cientificamente. Neste processo, os estudantes demonstram sua compreensão, aplicando conhecimentos científicos adequados em uma situação determinada. Inclui a descrição ou a explicação científica para fenômenos e a previsão de mudanças. Pode envolver também reconhecimento ou identificação de descrições, explicações e previsões apropriadas. Agora, utilizar evidências científicas. Bom, este processo significa entender descobertas científicas como evidências para demandas ou conclusões.
Implica a capacidade para avaliar a informação científica e chegar a conclusões baseadas em provas científicas e sua futura comunicação. Além disso, inclui a habilidade de selecionar conclusões alternativas em relação a evidências e informá-las. A exposição de razões contra ou a favor de determinada conclusão, com base nos dados fornecidos. A identificação de suposições feitas para se chegar a uma conclusão e a reflexão sobre as implicações sociais da ciência e do desenvolvimento tecnológico. E o sol que sempre castigou o Nordeste do Brasil agora virou um aliado contra a seca. 2 alunas de uma escola pública do Ceará inventaram um sistema que retira o sal da água e para isso usa energia solar. O desafio surgiu na Feira de Ciências da escola. Vanessa e Fátima se lembraram deste distrito, próximo a Bela Cruz, onde moram, no interior do Ceará. A água é bastante difícil, né, para a gente aqui, e a gente tem que ir mais distante para trazer água para nós. As cisternas que existem por aqui são poucas e foram doadas pelo governo federal. Nós criamos uma cisterna feita a partir do reaproveitamento da fibra de bananeira. Com a fórmula que usa a fibra de bananeira misturada ao cimento, o custo da cisterna caiu de 10 mil para R$1.000. E olhando assim, ela não tem nenhuma diferença das cisternas comuns de placa. Mas isso não resolveu tudo. A água de poço aqui é salgada. E isso sempre atrapalhou a vida da Dona Maria do Livramento. Que aí a gente tinha que fazer, tomar banho, lavar louça, com água salgada. Este problema da Dona Maria do Livramento, as estudantes resolveram aqui mesmo, no quintal dela. Construíram um mecanismo para retirar o sal da água de um jeito simples e natural, sem usar máquinas nem reações químicas. A água do poço é colocada nesse tipo de estufa forrada com plástico preto e coberta com outro plástico transparente. O sol cuida do resto. Quando os raios solares baterem na manta de plástica negra, essa água vai evaporar. E através da parede da manta transparente vai escorrer e através das calhas vai diretamente para a caixa de recepção. Então essa água já está dessalinizada e própria para o consumo humano. E o sal? E o sal vai ficar contido no fundo do tanque. A invenção foi premiada no Brasil e teve destaque numa feira de ciências nos Estados Unidos. Realizada quando a gente garantir ao maior número de pessoas o sistema. São ideias simples como a nossa que podem mudar muita coisa, muitos problemas no nosso país. Pelo menos Dona Maria do Livramento já pode brindar e beber a água do poço. Nunca imaginou que justamente o sol ia garantir água limpa para o sertão. Que espetáculo de ideia dessas meninas, né? Parabéns. Bom, materiais e recursos necessários para desenvolver esta pauta, né? Então, vocês vão precisar de um computador, da papelaria pessoal, né? Caderno de anotações, registros, caneta e lápis, e o que vocês precisarem aí neste momento. Então, nós teremos 2 anexos, o anexo 1, Transformação na Natureza, e anexo 2, que é Letramento Científico na perspectiva do currículo paulista. Bom, vamos à atividade 1. Vocês terão 20 minutos, né? E agora, com o anexo 1 em mãos, façamos uma leitura e uma discussão a partir dos seguintes questionamentos do texto Transformação na Natureza. As respostas para as questões estão explicitamente descritas no texto? Quais assuntos são abordados na atividade? Que conhecimento ou processos cognitivos os estudantes precisam para mobilizar para responder às questões? Precisam mobilizar, né, para responder às questões? O texto utilizado para leitura e análise é um exemplo de como desenvolver o letramento científico? Por quê?
Letramento científico se refere à ênfase no uso da ciência, mas a gente tem que pensar que a gente aprende ciências para entender e atuar melhor no mundo. Então, esses conhecimentos escolares, o tempo todo, eles têm que estar olhando para o mundo lá fora, seja nos problemas ambientais, seja nos problemas do dia a dia, seja na observação dos fenômenos naturais, nas respostas aos porquês da ciência ou não. Então, o letramento científico, ele tem ênfase nessa questão. A gente aprende ciências para desenvolver uma cultura científica. Ele deve começar com as crianças desde muito pequenas, na educação infantil, valorizando e olhando para o contato com a natureza. Então, levar as crianças para explorar esse espaço e explorar olhando para as perguntas e as interações que eles fazem. Aguentar a nossa ansiedade de dar resposta. E isso é a oportunidade que a gente tem de ampliar aquilo que os meninos já sabem. Então, crianças muito pequenas falam muito sobre dinossauro. É um encantamento pelo tamanho, pela força, isso é valorizado pela mídia, nos desenhos infantis, nos documentários, nos livros encantadores que hoje eles têm à disposição. E muitas vezes a gente acaba repetindo o que eles são capazes de aprender sem a escola. Então, acho que é isso que a gente precisa parar e pensar enquanto educadores. O que na escola a gente pode ampliar que só a escola faz. Então, por exemplo, pensar por que a gente sabe tanto sobre dinossauro hoje se o homem não viveu junto com os dinossauros? Como que a gente sabe que o pterossauro era grande, deste tamanho, com essa cara que hoje a gente sabe que tem? Onde os cientistas foram buscar indícios, os homens foram buscar indícios para entender o mundo há milhões de anos atrás. Trabalhar a partir de indícios, o que são pistas, ou como a gente coleta indícios, como interpreta os indícios, isso é muito encantador. Trabalhar com fenômenos, ele vem muito colado com uma ideia importante da gente pensar que a ciência é processo. E na escola, muito comumente, a gente trabalha a ciência como produto. É no processo que eu aprendo ciências, e aprendo não só os conceitos. Os conceitos, eles são um dos meios para eu entender a ciência. Mas eu tenho os procedimentos, eu tenho as atitudes. Quando a gente diz, por exemplo, de uma competência de saber buscar informações que me ajudam a responder, a encontrar caminhos para responder o meu problema, essa é uma competência que a gente, muitas vezes, quando é da área de ciências, não trabalha. Isso a gente tem que fazer desde muito pequeno, quando as crianças são muito pequenas, acreditando e confiando que as crianças são capazes. Então, se elas não sabem ler, eu, professor, sou o apoio dessa leitura. Ou eu, professor, seleciono livros com imagens e textos, onde eu sei que informações ali estão presentes. Posso marcar isso em post-it e entregar para as crianças fazerem pesquisa. A gente tem que sair do lugar de pensar a partir dos conteúdos, mas pensar a partir das competências e habilidades de ciências que a gente vai estar desenvolvendo e que vão dar condições para esses meninos aprenderem com e sem a gente, sem a gente professor e sem a gente adulto. A gente primeiro tem que pensar sempre que eu estou ali à busca. É necessário que a gente tenha um foco. Quando eu vou trabalhar plantas, eu tenho que recortar. E recortar não é eu vou pegar um pedaço porque eu gosto dele, mas recortar em pensar qual é um conceito estruturante de plantas que eu posso ali destacar para ser a minha ferramenta do pensar. Então, quando eu recorto, por exemplo, o conceito de diversidade e quero que as crianças entendam que as plantas são diversas, se eu organizo a sala de aula, aí vou falar de crianças menores, no primeiro ao quinto ano, a sala de aula em campos, e num canto eu tenho lá imagens, computadores com vídeos de biomas, com sons, onde as crianças colocam e ficam ali, sentindo e vendo isso, sem nenhuma pergunta para responder, sem nenhum professor para depois pedir para desenhar o que gostou e o que não gostou. No outro canto eu tenho lá uma mesa com
um monte de folhas, mais diversas que eu escolhi porque estava disponível ali no espaço. Com um propósito de, sei lá, caixinhas de sapato, onde eu dou o desafio para quem sentar naquela mesa, quem for naquela mesa, e tem que guardar nas 3 caixinhas de sapato que estão lá e criar um rótulo para a gente organizar na estante. Isso é muito interessante, porque a gente precisa ensinar o nome da planta para eles. Eu estou trabalhando com essa questão da diversidade. Hoje a gente tem uma diversidade muito grande de bibliografia. E acho que a gente fica ainda muito preso nos livros, no que trazem os livros de dentro. Eu preciso entrar na biblioteca da escola e fazer uma busca sobre o que se tem sobre esse assunto, e não uma busca aí com o meu olhar teórico, mas uma busca me desamarrar da ciência, ir na prateleira de geografia e história e ver o que tem lá, ir na prateleira de narrativas literárias e ver se ali tem algum poema ou algum livro que traga alguma provocação que ajude os meninos a encontrar caminhos e respostas. Para o professor, eu indicaria fazer uma busca, isso é disponível no domínio público, de uma pesquisa feita em 2014 pela Abramundo, junto com o Instituto Paulo Montenegro e a Ação Educativa. Então, eles fizeram uma pesquisa, né, que chama ILC, Índice de Letramento Científico, e foi assustador, né, porque a gente tem uma população que frequentou a escola, né, e com um baixo índice de letramento científico. Né? Então, isso nos faz pensar o que a gente ensina na escola, né, e o que a gente leva da escola que faz sentido para a gente, para a vida. Ali eu indicaria como um provocador para depois dessa leitura e a busca de novas informações. Bom, agora, com o anexo 2 em mãos, façamos uma leitura e uma discussão a partir dos seguintes questionamentos do texto Letramento Científico na perspectiva do currículo paulista. São 20 minutos também, né? O que você entende por letramento científico? Ao prepararmos nossas aulas, temos claro e consideramos o conceito de letramento científico? Como podemos contribuir para o letramento científico dos nossos estudantes? Bom, enfim, letramento científico envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais da ciência. Agora vamos a uma reflexão. Como esta pauta contribuiu para a minha prática docente? No cotidiano escolar, você consegue identificar situações que promovam o letramento científico de seus estudantes? Quais? Minhas práticas favorecem o desenvolvimento do letramento científico? Como? Bom, meus queridos, e para finalizar, não deixem de compartilhar suas anotações, reflexões e planejamentos. Isto contribui para enriquecer a discussão e a argumentação do espaço formativo. Além disso, compartilhar práticas bem-sucedidas pode contribuir para o trabalho de todos. Então, um grande abraço e fiquem bem. Dando prosseguimento à nossa TPC, temos a penúltima pauta sobre investigação científica. Nessa pauta, temos os objetivos de compreender o que é investigação científica e como o currículo paulista assume o compromisso com abordagens metodológicas para situações de aprendizagem de ciências da natureza, que se aproximam de uma investigação científica. Para essa formação, iremos necessitar dos seguintes materiais: papelaria pessoal,
cópias digitais do anexo 3, Educação e Investigação Científica, e cópias digitais do anexo 4, tabela da página 368 do Currículo Paulista. A investigação científica como um compromisso do Currículo Paulista, os pressupostos teóricos. Então, com o objetivo de desenvolver o letramento científico, o Currículo Paulista para as Ciências da Natureza pretende assegurar aos estudantes o acesso à diversidade de conhecimentos científicos sistematizados pela humanidade, bem como a aproximação gradativa aos principais processos, princípios, práticas e procedimentos da investigação científica. Então, espera-se que o desenvolvimento desse objetivo possa contribuir para que o estudante desenvolva as competências e habilidades para compreender e atuar no mundo, tanto em contextos naturais quanto sociais. Nessa formação, veremos um pouco mais sobre os objetivos e metas da investigação científica, com base no Currículo Paulista e na BNCC. E na próxima TPC, nós iremos trabalhar com uma atividade experimental, de tal forma a vivenciar um tipo de prática que fundamenta o compromisso no Currículo Paulista com o ensino de ciências. Então, nós iniciaremos essa TPC com a atividade 1, reflexão. O tempo estimado dessa atividade é de 10 minutos. Nessa atividade, gostaríamos que registrassem, compartilhassem e discutissem sobre as principais características das atividades práticas de investigação já aplicadas nas aulas de ciências e quais as habilidades vocês, professores, visaram o desenvolvimento. Eu gostaria de reforçar ainda para que vocês não deixem de registrar, compartilhar e discutir sobre essas atividades desenvolvidas na TPC com seus colegas de área, bem como as suas reflexões, observações, e além disso, nós utilizaremos os registros dessa primeira atividade no decorrer dessa TPC. Então, eu desejo uma boa atividade. Vocês podem pausar o vídeo e, após o término dessa atividade, podem dar prosseguimento aí com o vídeo da TPC. Boa atividade! Então, voltando com a atividade 1, então nessa primeira atividade, após a discussão com os demais professores, vocês devem ter notado algumas semelhanças quanto às características das atividades que já foram aplicadas voltadas à investigação na área de ciências. Agora nós iremos aprofundar um pouco mais sobre essas características com a atividade 2. Na nossa segunda atividade, Educação e Investigação Científica, nós utilizaremos o anexo 3. O tempo estimado dessa atividade é de 20 minutos. Então, nessa atividade, recomendamos a leitura do texto com o objetivo de entender um pouco mais sobre os pressupostos teóricos que embasam essa abordagem de ensino, através da exploração das principais características em situações de aprendizagem, das quais utilizam métodos que visam a aproximação do trabalho e da investigação científica dos estudantes durante essas situações de aprendizagem com aquelas utilizadas na investigação científica. Então, o que fazer nessa atividade? Realizar a leitura desse texto, anexo 3, realizar o levantamento e registro das principais características de investigação científica durante cada momento e atividade proposta. Então, o texto em questão ele traz
um plano com sequências de atividades que são divididas em momentos. Então, vocês irão registrar as características da investigação científica que aparecem em cada momento do texto. Logo após esse levantamento e registro, vocês irão realizar a comparação dessas características com aquelas já registradas na atividade 1. São aquelas atividades que vocês já aplicaram em sala de aula. Então, vocês vão comparar quais características as atividades que vocês já aplicam em sala de aula com as atividades desse texto indicado. E após essa comparação, vocês irão compartilhar e discutir, além de refletir com os seus pares de áreas. Então, uma boa atividade. Continuando com a nossa TPC, quais foram as principais características que vocês observaram? De repente, partir de questionamentos, pergunta disparadora, associar dúvidas e questionamentos do dia a dia a conhecimentos científicos, elaborar hipóteses, obtenção de novas informações, conceitos, sejam a partir de leitura, experimentação. Então, acredito que vocês tenham notado algumas características em comum às atividades que vocês aplicam em sala de aula. Temos algumas características que são fundamentais na investigação. Por isso, veremos agora, com base na BNCC e no Currículo Paulista, em quais procedimentos de investigação essas características são associadas e quais habilidades visam serem desenvolvidas. Então, vamos para a nossa última atividade de hoje, a atividade de sistematização. O tempo estimado dessa atividade é de 10 minutos. Então, o que fazer? Leitura do anexo 4, analisar o registro da atividade 1 e verificar quais eixos e habilidades estão sendo desenvolvidas, com base no quadro de habilidades do anexo 4. E além disso, implementar novas situações que visem o desenvolvimento de novas habilidades nos planos de aulas atuais. E discutir, comparar e refletir com os pares de áreas sobre esses resultados. Então, boa atividade a todos. Então, com base na BNCC e no Currículo Paulista, em relação aos procedimentos de investigação, o ensino de ciências ele deve promover situações das quais os alunos possam desenvolver habilidades. Então, nós podemos ver dentro dos procedimentos de investigação que as habilidades elas são divididas em 4 eixos. Dentro desses 4 eixos, nós podemos observar aí uma grande proximidade da investigação no estudo de ciências com o método de investigação científica, que visa a observação, levantamento de hipóteses, experimentação, coleta de dados, conclusões, teorias. É importante que os procedimentos planejados visem o desenvolvimento das habilidades nos 4 eixos ao final do trabalho de investigação dos estudantes. Portanto, é importante termos nossos planos de procedimentos alinhados aos objetivos das habilidades nos 4 eixos. Por exemplo, no eixo definição de problemas, notamos características como partir de um problema, questionamento, questão disparadora. Porém, trazer esses questionamentos estruturados aos alunos
talvez eles não favoreçam o desenvolvimento da habilidade contida nesse eixo, que é observar o mundo à sua volta e fazer perguntas. Nós vemos outro exemplo no eixo levantamento, análise e representações. Trabalhar a coleta de dados através de experimentação ou de leituras é uma característica comum nos planos que visam a investigação. Porém, trabalhar com roteiros prontos de experimentação sem que haja a participação do aluno em sua construção, ou definir sem a participação do aluno quais textos, sites, livros devem ser utilizados para a realização da pesquisa, não visam o desenvolvimento de uma habilidade importante nesse eixo, como a habilidade planejar e realizar atividade em campo. Talvez ele desenvolva a habilidade realizar atividade em campo, mas não desenvolverá a habilidade planejar. Por isso é importante que o planejamento de nossas atividades sejam alinhadas e tenham como objetivo o desenvolvimento dessas habilidades. Para finalizar, gostaríamos ainda de ressaltar que não deixem de compartilhar as suas anotações, reflexões e planejamentos, porque isso contribui para enriquecer a discussão e a argumentação nesse espaço formativo. Além disso, compartilhar práticas bem-sucedidas pode contribuir para o trabalho de todos. Então, bom trabalho a todos e até a próxima ATPC.